Olá, tudo bem? E aí, você já foi assediada em algum momento? Como que você reagiu? Pois bem, foi Dia das Mulheres e aí eu fiquei pensando em gravar esse vídeo, eu fiquei postergando para fazer esse vídeo porque é uma situação que mexe comigo. Eu tenho vários traumas em relação ao assédio, eu acredito que quem é mulher também tenha. Desde muito pequeno eu tive que ficar lidando com vários, né, tipos de assédio. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque, primeiro, porque a gente não tem paz, a gente não tem liberdade de ser, né? Às vezes você tem que ficar pensando como que você reagiu, o que que você fez. E aí isso é limitar, isso é reprimir a gente. Então, eu tenho passado por várias situações ainda, desde, né, de quando eu comecei a andar de ônibus e tinha homens que se esfregavam e eu tinha, né, as minhas formas de reagir diante disso, que me protegiam muitas vezes dessas questões. Eu sempre lidei com muita raiva, né? Não, eu não tinha essa questão da fuga na hora do medo. Eu tenho mesmo um lado assim de lutar no momento em que eu tô com medo. Então, isso me coloca numa condição às vezes até melhor, porque aí eu consigo me defender no momento em que a coisa acontece. E aí eu fiquei pensando nessa questão, como isso é recorrente, fica acontecendo o tempo todo. Eu vou pra praia, né? Tem uma pessoa lá, fica me observando, daqui a pouco chega, né? O que aconteceu agora por último, eu estava lendo, a pessoa me interrompeu, achei super invasivo, fiquei com uma cara de, sabe do que, né? E a pessoa até pediu desculpa, falou assim: ai, desculpa, tô interrompendo tua leitura. Eu falei: muito obrigada, tipo, muito obrigada por você ir embora daqui. Sabe? Tá no mercado, vem alguém, começa a te encarar, se olha, tá encarando, se olha, tá encarando. De repente você vai lá no caixa, a pessoa tá lá no caixa, vai lá no teu caixa que você tá, tenta puxar conversa. Assim, gente, eu gosto de sair sozinha, de fazer minhas coisas sozinha. Falar pra vocês que dentro da balada eu já me senti incomodada, não, mas rolê de praia, de estar no mercado, na rua, sabe? Muitas situações assim. Então, isso quer dizer, eu não tô mais numa cidade grande, né? Para que de repente eu ficasse vivenciando coisas assim. Recentemente também uma pessoa veio, me beijou no rosto, eu tava conversando e a pessoa do nada veio e me beijou no rosto. Aí assim, ó, por que que eles se sentem no direito de fazer isso? De ser invasivo dessa forma? Aonde que tá esse limite? Né? Essa questão do beijo que a pessoa veio e me beijou, eu fiquei sem reação porque eu simplesmente não esperava aquilo. Eu paralisei e eu acho que essa paralisação acontece justamente quando acontece esse assédio, esse abuso. Porque aí você não tá esperando. Aí você fica, meu Deus, mas, né? Aí vem a dúvida, eu tô certa ou tô errada nisso? Eu tô certa de repente surtar ali, falar um monte, enfim, ou não, né? Eu tava com uma amiga que era uma senhora ainda, então eu só fechei a cara, né? Como diz a minha amiga, dá pra ver na hora que você não tá legal, né? Que você não gostou. E fui embora, mas eu não gostei da minha reação. Eu gosto de confrontar, de falar, e eu tive que fazer um certo trabalho comigo. Depois eu fiz um vídeo para colocar aquilo para fora, mas eu não gosto de não reagir, de não ter uma resposta, de não responder pelo aquilo que está acontecendo comigo. E esse vídeo ele vem nesse intuito de vocês pensarem sobre isso, sobre a segurança de vocês e de como que vocês podem reagir para colocar limite quando a situação acontece. Né? Eu entendi também há pouco tempo, eu precisei da polícia e a polícia não veio ainda. Eles me chamaram a atenção por ter ligado para eles.
Então, assim, eu entendi que a minha segurança eu mesmo faço, né? A minha segurança pessoal eu mesmo faço. Então, assim, mesmo que você seja casada, mesmo que aí, se você tem um homem do lado, daí é mais fácil de você ser respeitada. Vocês entendem que isso não tá legal? Por que que precisa de um homem do lado para você ser respeitada? Você tem que ser respeitada em qualquer lugar, de qualquer forma, com uma roupa que você tiver. O dia que eu estava no mercado e que essa pessoa ficou, tipo, me perseguindo, eu estava com uma saia comprida, sem o meu cabelo não estava escovado, porque eu tinha saído da natação e tinha esquecido a escova, e aí eu só passei o dedo assim no meu cabelo, e eu tava com a marca do óculos, a touca no rosto ainda sem batom. Então, quer dizer, eu não tava nada sensual. E a coisa acontece. Então, o que é esse vídeo? Para, pensa, e veja se você coloca limite nessas situações quando ela acontece ou você simplesmente deixa passar. E é importante que você se defenda, é importante que você saiba se defender quando isso acontece. Se você passa por mais riscos, mas eu acho que todas nós passamos, independente de onde moramos. Mas enfim, morar numa cidade grande, pegar uma rua sozinha à noite, como eu fazia, né? Chegava 11 horas da faculdade e andava 8 quadras. Aí um dia o cara veio me assaltar, né? Claro que ele não levou nada, por quê? Porque eu reagi. Então, assim, essa é a questão, né? Eu tenho essa tendência a me colocar em risco e eu quero uma pedra, eu quero um pau, eu quero alguma coisa, porque eu quero tacar, eu vou pra cima. E geralmente o que acontece? Eles não estão preparados para essa reação e eles fogem, porque a mulher não reage. Claro, né, que existem situações, por exemplo, se você é casado e seu marido é agressivo, eu não indico você reagir, porque isso pode lhe levar para um outro caminho nada favorável. Agora, se você tá na rua e você precisa se defender, ou você, né, tá num local que você precisa se posicionar muitas vezes, você precisa falar, dá licença ou não gostei, né? Colocar esse limite, é importante que você saiba fazer isso. Se você não faz isso e você não consegue fazer, é importante você perceber as crenças que estão te limitando nesse sentido, e aí você pode fazer isso na terapia. A abordagem que eu trabalha, né, com esse desbloqueio das crenças limitantes, que faz com que você então possa ter ações e responder, né, diante dessas situações que ocorrem. Mas é importante, porque quando eu andava de ônibus, eu via que estava acontecendo com outras mulheres com filho no colo, de pé, e o cara se esfregando atrás da mulher. O que que eu fazia? Eu falava a mesma coisa. Ó, tenho tará. E aí a mulher ficava com muita vergonha daquilo. Então não é a gente que tem que ter vergonha, é o outro que tem que ter vergonha, é o outro que precisa passar vergonha. Então, se você vê que você tá nessa condição, busque um acompanhamento, busque uma forma, porque a gente precisa saber se defender, ok? Se liga aí, garota.